Olá, estamos aqui de novo, né? Agora nós vamos gravar então uma série de vídeos corrigindo aqueles exercícios que foram disponibilizados para vocês, ok? Depois, no outro vídeo, nós vamos então estar analisando os editais passados, as provas dos editais passados, para a gente fazer então uma comparação. Geralmente eles não mudam muita coisa não, mas de repente um detalhe ou outro é bom a gente estar ciente que pode haver mudança, ok? Então, corrigindo, nós vamos começar primeiro com esses 10 exercícios. Eu vou ler conforme está lá no nossa página que nós gravamos, e aí então eu vou dar a resposta para você e vou comentar a resposta, o porquê disso, ok? A primeira pergunta dizia: o compasso pode ser alternativa A, simples, duplo, composto e único. Alternativa B, simples, composto, alternado e misto. Alternativa C, misto e simples. Alternativa D, todas as alternativas. E alternativa E, nenhuma das alternativas. Ok, a resposta correta é a B. Então, B. Então, lendo a pergunta e a resposta, o compasso pode ser simples, composto, alternado e misto. Ok? Pergunta número 2. Na fórmula de compasso temos A, unidade de tempo e unidade de compasso. B, unidade de tempo e unidade mista. C, unidade de tempo e unidade quantitativa. D, unidade de compasso e unidade mista. E E, nenhuma das alternativas. A resposta correta é a primeira. Então, na fórmula de compasso temos unidade de tempo e unidade de compasso, ok? Agora a terceira pergunta. Na fórmula 6/8, o valor da colcheia será... Então a gente precisa lembrar o número classificatório de cada nota. Lembrando que a semibreve, só para a gente dar uma recordadinha, a semibreve é a número 1, a mínima 2, a semínima 4, a colcheia 8. Vamos parar aqui na colcheia, porque a pergunta está perguntando sobre a colcheia. Então, num compasso 6/8, a minha unidade de tempo é a figura número 8. Logo, ela é a colcheia. Então, se ela é a unidade de tempo, então a colcheia está valendo 1 tempo, ok? Então, a nossa resposta será: numa fórmula 6/8, o valor da colcheia será A, 6 tempos, B, 3 tempos, C, 1 tempo, D, 2 tempos e E, nenhuma das alternativas. A nossa resposta então vai ser a número C, a letra C. Então, a colcheia passa a valer 1 tempo na fórmula 6/8, ok? Pergunta número 4. Numa fórmula 4/1, o valor da semibreve será, eu vou aproveitar aqui a mesma notificação, 4/1. Aí então a minha unidade de tempo passa a ser a semibreve. Então a semibreve agora passa a valer 1 tempo. Então a minha resposta será a letra A. Numa fórmula 4/1, o valor da semibreve é 1 tempo. Ok? Agora nós vamos para a pergunta número 5. Numa fórmula 2/2, o valor da mínima será mesma coisa. 2/2. A minha mínima é a unidade de tempo. Então, o valor da mínima será de 1 tempo. Então, a minha resposta correta será a letra B. Numa fórmula 2/2, a mínima será de valor de 1 tempo. Ok? Na letra C, a nossa pergunta 6, a síncope pode ser simples e composta, ou irregular e simples, ou irregular e composta, ou regular e irregular, ou todas as alternativas estão corretas, segundo a letra E. A resposta correta vai ser a letra D, ou seja, a síncope pode ser regular e irregular. Então, a nossa pergunta 6, nossa resposta é na letrinha D. Pergunta número
7. Quando as notas que formam a síncope forem de valores iguais, será uma síncope. Resposta, ou melhor, as alternativas: A, regular; B, irregular; C, composta; D, mista; e E, alternada. Então, só lembrando que a síncope, quando a gente pega vamos pegar aqui um compasso, por exemplo, de 2 tempos, só para a gente lembrar o que está escrito lá. Então, quando eu coloco uma ligadura aqui, houve uma síncope. Quando as notas têm exatamente o mesmo valor, que é o que a pergunta está sugerindo aí, a resposta correta é uma síncope regular. Então, a nossa resposta será a letrinha A. Ok? Isso mesmo, letrinha A. Síncope regular, porque as notas que estão compondo a síncope têm o mesmo valor. Ok? A pergunta número 8. Quando as notas que formam a síncope são de valores diferentes, então isso aqui já está praticamente respondida. É irregular. Então, se eu tivesse colocado aqui, por exemplo, valores diferentes da síncope. Então, forma uma síncope irregular. A nossa resposta vai ser a letra D. Ok? Depois, na pergunta 9. Na sequência dos sinais de alteração, lembra que eu falei que alguns livros trazem o nome de acidentes musicais? Eu particularmente não gosto desse termo. Mas os sinais de alterações, no caso, bemol, sustenido e B4. Temos, nessa sequência que está escrito aí na apostila, este primeiro, depois este e depois este. Então, a pergunta 9 está perguntando exatamente como que chamam esses acidentes, né? Ou essas alterações. A letra A, sustenido, bemol e B4. A letra B, bemol, sustenido e B4. A letra C, B4, bemol e sustenido. A letra D, bemol, B4 e sustenido. A letra E, nenhuma das alternativas. Isso é um bemol, isso é um sustenido e isso é um B4. Então, a letra B vai ser a nossa resposta oficial, ok? E a pergunta número 10, ela tem mais ou menos a mesma pergunta, só que agora está lidando com os acidentes duplos. E aqui, na sequência, está nessa disposição, ok? Então, a resposta: dobrado bemol, dobrado sustenido e dobrado B4. A B, dobrado sustenido, dobrado bemol e dobrado B4. A C, dobrado sustenido, dobrado B4 e dobrado bemol. A D, dobrado B4, dobrado bemol e dobrado sustenido. E a E, nenhuma das alternativas. A nossa resposta correta vai ser a letra C, dobrado sustenido, dobrado B4 e dobrado bemol. Bom? Agora vamos fazer a próxima série, da 11 até a 20. A ordem dos sustenidos. Só uma dicasinha. Se você pensar em intervalos de quarta, distância de 4 notas, ele começa pelo Fá. Então, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Fá, Dó, depois Sol, Ré, Lá, Mi e Si. Aí você vai falar assim, mas você falou intervalo de quarta. Se eu pensar em quartas descendentes, é isso aí, Fá, Mi, Ré, Dó. Mas se eu pensar ascendente, é intervalos de quintas. Então, sustenidos em intervalo de quintas, bemóis em intervalo de quartas. Você pensa ao contrário. Então, se o sustenido é Fá, Dó, Sol, Ré, Lá, Mi, Si, você já vai saber a resposta dos bemóis, que é o contrário. Si, Mi, Lá, Ré, Sol, Dó, Fá. Então eu sugiro que você decore uma das duas. Se você souber uma, automaticamente você sabe a outra. Então, a nossa resposta aqui vai ser a letra D. Fá, Dó, Sol, Ré, Lá, Mi e Si. Ok? Então, letra D. Aí, a próxima já está respondida. Porque se os sustenidos são
Fá, Dó, Sol, Ré, Lá, Mi, Si. Bemol é o contrário. Si, Mi, Lá, Ré, Sol, Dó, Fá. Então, a resposta da 12 também vai ser a letra D. Si, Mi, Lá, Ré, Sol, Dó, Fá. Ok? Então, isso fica bem prático para a gente entender isso aí. Agora, a próxima, a número 13, nós temos uma armadura de clave, ok? Onde nós temos 4 sustenidos. Nós sabemos, então, que a ordem dos sustenidos é Fá, Dó, Sol e Ré. Então, está me perguntando qual que é a tonalidade maior dessa armadura de clave. Lembra de uma dicasinha que eu falei lá no vídeo? Se a gente pegar o último sustenido, no caso esse, que está na nota Ré, e jogar um tom acima, nós temos a tonalidade. Então, a tonalidade desta situação aqui é Mi maior. Ok? Guarda isso. Você pega sempre o último sustenido e joga um tom acima. Você já vai ter a tonalidade. Então, a resposta da pergunta número 13, Mi maior, é a letra C. Ok? A 14. A 14 é semelhante a essa. Só que a armadura de clave aqui ela vai acontecer com bemóis. Então, nós vamos ter aqui 5 bemóis. Lembrando que a ordem dos bemóis é o contrário da de sustenido. Então, se são 5, é só eu escrever na ordem. Si, Mi, Lá, Ré e Sol. A tonalidade com bemol é mais fácil, porque já está escrito aqui na própria armadura. Lembra que eu falei que a gente considera o penúltimo bemol? Então, se o Sol é o último, o penúltimo é o Ré. Então, ele já é o nome da tonalidade, no caso. Então, Ré bemol maior. Ré bemol, não posso colocar Ré maior, porque o Ré maior é sustenido. Aí vai estar errada a sua resposta. Então, a nossa resposta aqui vai ser a letra B, a tonalidade Ré bemol maior. A pergunta número 15. Qual a tonalidade relativa menor de Fá sustenido maior? Parece muito complexo, mas não é. Então, primeiro, eu sugiro que você faça a armadura de Fá sustenido maior. Lembra? Fá, Dó, Sol, Ré, Lá e Mi. Porque se eu jogar um tom acima do último sustenido, como a gente acabou de ver, eu vou ter a tonalidade de Fá sustenido maior. Ok. A pergunta está perguntando qual que é o relativo menor. O relativo menor, conforme eu expliquei lá, tem 2 formas de você encontrar. A primeira, daquela escadinha, que eu acho mais prático. Então você tem o maior aqui, você desce 2 degrauzinhos da escadinha, você vai achar quem que é o relativo menor. Ou você pode fazer a escala de Fá sustenido e pegar o 6º grau da escala. O 6º grau já vai dizer quem que é o relativo menor. Em todos os casos, eu colocar o Fá aqui, Fá, Mi, Ré, vai dar Ré. Ré sustenido. Por quê? Porque o Ré já é sustenido desde aqui. Então, a minha tonalidade relativa de Fá sustenido maior é Ré sustenido menor. Ou eu conto as notas da escala. Se é o 6º grau, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré. Também, se você achar mais prático assim, Ré sustenido, porque já faz parte da armadura. Ré sustenido menor. Então, a minha resposta vai ser a letra A. Ré sustenido menor. Ok? A pergunta número 16. A pergunta 16 está perguntando assim: qual é o tom vizinho de Fá maior? Quando eu expliquei tonalidade, os tons vizinhos, nós chegamos a uma conclusão, que a tonalidade vizinha é aquela tonalidade que tem o mesmo, ou pelo menos a maior quantidade de notas em comum entre elas. E nós chegamos à conclusão que, dada uma tonalidade, no caso, vamos pegar Dó maior. Pronto. Você tem o 4º grau, então vai ser o Fá, o 5º grau, Sol, e o 6º grau, que é o relativo menor. Então, as tonalidades vizinhas de Dó maior serão Fá maior, Sol maior e Lá menor. No caso aqui, ele está perguntando
qual que é a tonalidade vizinha de Fá maior? Mesma coisa. Então eu pego Fá maior, o quarto grau de Fá maior, Fá, Sol, Lá, Si. Si bemol, porque a tonalidade de Fá maior, a escala tem Si bemol. O quinto grau, Dó, e o sexto, Ré menor. Então, a tonalidade vizinha de Fá maior são Si bemol, Dó maior e Ré menor. Então vai ser A, E, ou seja, as questões A, B e C estão corretas. Então a nossa resposta vai ser a letra E, ok? Agora a pergunta número 17. Qual o sinal de dinâmica? Aí eu coloquei entre parênteses, assim, né? 2 P's, PP. Como que chama esse sinal de dinâmica? Lembrando que todos os sinais de dinâmica, a grande maioria, vem escrito em italiano, né? Isso é padronizado em italiano, embora algumas músicas mais contemporâneas já traz em inglês. Então, algumas músicas está escrito em cima slow, fast, né? Já em inglês. Mas a grande maioria é em italiano, allegro, allegretto, né? Vivace, e vai por aí afora. E a dinâmica também. Quando eu tenho 2 P's, quer dizer pianíssimo, ou seja, suave. 1 P, piano, 2 P's, pianíssimo, ok? Então, a nossa resposta vai ser a letra B, pianíssimo. Se eu tivesse 3 P's, seria pianicíssimo, quer dizer, mais suave ainda. Aí me aparece um outro sinal ligado ainda à questão da dinâmica, que é esse sinalzinho aqui, né? Por si só, ele já está dizendo o que vai acontecer. Se a resposta sugerida aumentando a intensidade, que seria a B diminuindo a intensidade, a C mantendo a intensidade, a D mantendo o andamento e a D diminuindo o andamento. Isso aqui não tem nada a ver com o andamento aqui. Neste caso é dinâmica mesmo, aumentando a intensidade. Começou baixinho e foi crescendo, ok? Então a nossa resposta será a letra A, aumentando a intensidade, ok? A pergunta 19. O andamento vivace, né? Escreve-se vivace, mas a pronúncia no italiano vivace. Quer saber se faz parte do andamento lento, se ele faz parte do grupo de andamentos moderados, né? Nem muito rápido, nem muito lento, ou extremamente lentos, né? Largo, largueto, depois rápidos, e aí nenhuma das alternativas. Vivace, vivo, né? Então a resposta correta é a letra D. Ele faz parte dos andamentos rápidos, ok? A pergunta número 20. O tetracórdio, lembra? Tetra, 4. Então, a estrutura do tetracórdio, só lembrando o que foi ensinado na aula, quando nós temos uma escala diatônica, vamos pegar a escala de Dó, isso. Então, nós temos o primeiro grau, o terceiro grau, o quinto grau e o sétimo grau. Primeiro, terceiro, quinto e sétimo. Esta é a estrutura, ou seja, a formação do tetracórdio. Tetra, 4. Córdio, sons. 4 sons. Um acorde de 4 sons. Então, essa é a estrutura deste acorde. Ok? A sugestão aqui está, número A, primeiro grau, segundo grau, terceiro grau e quinto grau. Não corresponde. A B, primeiro grau, quarto grau, sexto grau e sétimo. Também não. A C, primeiro grau, terceiro grau, quinto grau e sétimo grau. A pergunta desculpa. Primeiro grau, quarto grau, sétimo grau e oitavo. Não, o oitavo não apareceu. E a D, primeiro grau, segundo grau, quarto grau e quinto grau. A pergunta correta é a letra C, primeira, terça, quinta e sétima. Então a letra C, ok?
Pergunta 21. A escala diatônica pode ser ascendente e mista, ascendente e composta, ascendente e descendente, descendente e composta, descendente e mista. Então, a escala ela pode ser ascendente do grave para o agudo e do agudo para o grave. Então, a nossa resposta correta é a letra C, ascendente e descendente. Ok? A pergunta 22. A formação da escala maior. Lembra? Vou pegar aqui a Dó maior de novo. Do, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si e Dó. Então, nós temos tom, 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 semitom, tom, 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 tom e semitom aqui de novo. Ok? Então, eu tenho tom, 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 semitom, tom, tom, semitom, desculpa. Depois, 3, tom, tom, tom e um semitom. Então, essa é a estrutura da escala maior. Se eu pegar qualquer nota e a partir dessa nota, seja ela bemol, sustenido ou natural, e quiser montar uma escala maior, eu obedecendo essa estrutura, tom, tom, semitom, tom, 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 semitom, nós temos então a escala maior. Então, a nossa resposta correta é a primeira. Tom, tom, semitom, tom, 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 semitom. Ok? A pergunta número 23. A 23, de certa forma, nós já respondemos elas na questão da tonalidade relativa. Lembra? Tá tudo a ver. Então, a maneira de eu achar a tonalidade ou a escala menor, usando o sexto grau da escala. Nós já respondemos isso lá atrás. Então, no caso da escala de Dó maior, nós temos aqui o sexto grau, que é a nota Lá. Então, a escala relativa menor de Dó maior é o Lá menor. Então, a minha resposta correta vai ser a letra C, a partir do sexto grau. Ela vai dizer, então, quem que é a menor. Dentro deste assunto ainda, na pergunta número 24, existem 3 tipos de escala menor. As alternativas natural, alternada e simples. Depois, natural, simples e harmônica. Depois, natural, harmônica e melódica. Depois, natural, melódica e simples. E por último, alternada, mista e melódica. Então, a resposta correta é a C, natural, harmônica e melódica. Ok? Depois nós vamos ver, nós já vimos qual que é a diferença entre uma e outra. Não é mesmo? A escala natural, ela não sofre nenhuma alteração, daí o nome natural. Ela vai absorver simplesmente da onde ela veio, a sua origem. A harmônica também da mesma forma, porém, o 7º grau meio tom acima. E a melódica tem o 6º e o 7º grau acima, apenas no sentido ascendente. Ela volta da maneira natural. Ok? Pergunta número 25. Na escala harmônica, além do acidente de origem, aumentamos qual grau? Aquilo que eu acabei de falar. Então, se eu tiver a escala de Lá menor, vamos aproveitar o Lá menor, que já está mais aqui na nossa cabeça. Isso é um Lá menor. A escala menor natural, simplesmente ela absorveu a alteração musical da onde ela veio. Como ela veio de Dó maior, não tem nenhum bemol sustenido na armadura, então também aqui não vai ter. Só que a escala harmônica, ela eleva o 7º grau. Tá vendo? Ele não vai aparecer na armadura de clave como a gente já aprendeu, mas ele vai aparecer na frente da própria nota. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, na frente do 7º grau, ela alterna. Ok? Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá. Desculpa, porque deu errado aqui. Sol, sustenido, agora sim. E Lá. Então, 7º grau. Então, a nossa resposta vai ser, na escala harmônica, além do acidente de sua origem, nesse caso nenhum, aumentamos o 7º grau. Então, a nossa resposta vai ser a letra D. O 7º grau, meio tom acima. Ok? Depois, a pergunta número 26. Aí já vai tratar da tríade, o acorde de 3 sons. Como a gente... Só um parêntese, eu tinha comentado quando eu estava explicando esse assunto.
O certo é a gente aprender primeiro o acorde de 3 sons, que é a tríade, depois a tétrade, que é de 4 sons, né? Mas, seguindo a sequência do edital, por isso que a gente aprendeu primeiro a tétrade, mas o correto é aprender primeiro a tríade, ok? Então, fazendo a escalinha de Dó maior, de novo, a tríade, ou o acorde de 3 sons, primeiro grau, terceiro e quinto. No outro a gente tinha também a sétima, na tétrade. Mas na tríade, daí o nome tríade, ou acorde de 3 sons, primeira, terceira e quinta. Então, a nossa resposta vai ser a letra C. Primeira, terceira ou terça e quinta, ok? A pergunta 27. Na escala maior, as tríades que formam acordes maiores são. Lembra quando nós pegamos a escala? Vamos pegar aqui a Dó maior. Pronto. E a gente pegou essa escala e acrescentou então a tríade, ou seja, a terça e a quinta em cima de cada grau da escala. Então, primeira, terça e quinta, primeira, terça e quinta de Ré, primeira, terça e quinta de Mi, primeira, terça e quinta de Fá, de Sol, de Lá e de Si, né? Porque ali o Dó já é repetição de oitava. Então geraram acordes, que é o que a gente chama de campo harmônico ou campo tonal. É a mesma coisa. Mas, quando a gente vai analisar essa estrutura que se formou aí, nós vimos que cada grau desse formou um tipo de acorde. Então aqui eu tenho um Dó maior, aqui eu tenho um Ré menor, aqui eu tenho um Mi menor, um Fá maior, Sol maior, Lá menor e um Si meia diminuta, ou um Si menor com quinta diminuta. Então, se eu colocar os graus, a gente chega à fácil conclusão que os graus que formaram os acordes maiores são o primeiro, o quarto e o quinto, ok? Qualquer tonalidade maior vai acontecer isso? Vai. Qualquer escala maior que você fizer vai acontecer isso. Então, a minha resposta correta é a letra D, ok? O primeiro, o quarto e o quinto formam acordes maiores. Tranquilo? A número 28. Na escala maior, as tríades que formam os acordes menores. Já está respondida. Ó, segundo, Ré menor. Terceiro, Mi menor. E aqui, o sexto grau, Lá menor. Então, a minha resposta vai ser a letra C. Segundo, terceiro e sexto. Ok? A pergunta número 29. Na escala menor harmônica, os graus que formam os acordes menores são. Então eu vou ter que fazer aqui a escala menor harmônica. E aí nós vamos colocar de novo as tríades. Então aqui, ó, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol sustenido e o Lá de novo. Essa é a escala menor harmônica. E então agora, colocando a tríade, a terça e a quinta em cima de cada nota, né? Vai gerar aqui uma sequência de acordes, que é o que a gente aprendeu como campo harmônico. Não é isso? Joia. Aí tem esse acorde, Lá menor. O segundo, o Si meio diminuto. Terceiro, Dó maior. Quarto, Ré menor. Quinto, Mi menor. Sexto, Fá maior. E sétimo, Sol sustenido menor com quinta diminuída, ou meio diminuto. A pergunta 29. Então, já fiz aqui a escala de Lá menor harmônica. Colocamos a terça e a quinta em cada nota, então virou um campo harmônico, né? Menor harmônico. E eu já coloquei os graus debaixo de cada um deles. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto e sétimo. E aí a pergunta me diz o seguinte: nessa escala menor harmônica, os graus que formam os acordes menores. Então veja, o primeiro grau, Lá menor, o quarto grau, Ré menor, e o quinto grau, Mi menor. Então a minha resposta vai ser a letra C, o primeiro grau, o quarto grau e o quinto grau. Ok?
ok? Agora a pergunta 30 já tem tudo a ver, porque ela está perguntando agora quais que são os acordes maiores, ok? Então o desenho já está pronto. Os acordes maiores, o terceiro grau, Dó maior, e o sexto grau, ok? Que é o Fá maior. Então a minha resposta vai ser a letra D, o terceiro e o sexto grau. A pergunta aqui, desculpa, é aqui então a nossa resposta vai ser a letra C e letra D, ok? Então os graus menores, primeiro, quarto e quinto. Os graus maiores, apenas 2, o terceiro grau e o sexto grau, respondendo a pergunta 30, tá bom? Agora a nossa última série de correções, da pergunta 31 a 39. Mesmo assunto ainda referente a essa escala menor harmônica. Então nós vimos quais são os graus que formam os acordes maiores, os acordes menores, e agora esta pergunta número 31 está perguntando quais são os graus que formam os acordes meio diminutos, ou acordes menores com a quinta diminuta. Então, é o que sobrou, o segundo grau e o sétimo grau. Então, a minha resposta vai ser a letra C, o segundo e o sétimo grau, ok? A pergunta 32. A escala cromática, ela pode ser como ascendente e mista, ela pode ser ascendente e composta, ascendente, descendente, subindo e descendo, ascendente e mista ou descendente e composta. Semelhante à escala diatônica, a escala ela pode ser ascendente e descendente. Então, nossa resposta correta também é a letra C. A 33. Nos acordes homônimos de Dó maior e Dó menor, notamos que a diferença está na... Lembrando que homônimo quer dizer que quando tem o mesmo nome, porém o modo diferente. Quando a gente fala modo, é modo maior e modo menor, né? Que o modo maior é chamado de modo jônico e modo menor, modo eólio, dentro dos modos gregos. Mas esse assunto não vai cair no edital, ok? Então vamos nos ater apenas nas comparações que estão sendo pedidas aqui. Dó maior, tá aqui, Dó Mi Sol, Dó menor, Dó Mi bemol e Sol. A indagação da pergunta está me dizendo o quê? Qual é a nota que tem diferente nessas duas situações. Se é o primeiro grau, se é a terça, né, primeiro, terça ou terceira, ou quinto. Primeiro grau é a tônica, a nota principal do acorde. A alteração, como a gente está vendo bem nítido aqui, está no Mi bemol. Então o acorde de Dó maior, o Mi é natural, e o acorde de Dó menor, o Mi é bemol. Então a minha alteração está na terça. A minha resposta então vai ser a letra C, ok? A pergunta 34 já está falando sobre os intervalos. Os intervalos podem ser melódicos e alternados, melódicos e mistos, melódicos e harmônicos, simples e harmônicos, simples e melódico. Vamos entender que quando a gente vai analisar intervalo de nota, se ele tiver assim, por exemplo, vamos pegar um Dó e um Mi, ok? Intervalo de terça. E vamos pegar, da mesma forma, o Dó e Mi. Também, intervalo de terça, as notas são exatamente iguais. A diferença na disposição deles, esse aqui é o intervalo melódico. Tá vendo? As notas estão caminhando. Aqui elas estão sendo tocadas exatamente juntas. Então esse é o intervalo harmônico. Porque já vai me dando a ideia que está formando acordes, a harmonia. Então, os dois tipos de intervalo que são é o melódico e harmônico. Então, a nossa resposta é a letra C, ok? A pergunta 35. No intervalo sugerido aqui, ele colocou aqui para nós isso, né? Dó e Fá. Ele é um intervalo de quarta, concordam? Por quê? Dó, Ré, Mi, Fá. Então, é um intervalo de 4 notas. A pergunta é,
Se é um intervalo maior, uma quarta maior, uma quarta menor, uma quarta justa, uma quarta aumentada ou uma quarta diminuta. Quando a gente estudou sobre intervalos, lá nos meus vídeos, nós vimos que o intervalo de quartas, quintas e oitavas não existe maior e nem menor. Eles são justos, aumentados ou diminutos. Portanto, de Dó a Fá, já que na escala de Dó maior eu não tenho nenhuma alteração, nenhum bemol, nenhum sustenido, então é uma quarta justa. Ok? Então, a minha resposta vai ser a letra C. É uma quarta justa. Depois, a pergunta número 36. A nota é a mesma, ou seja, continua sendo intervalo de quarta, porém, esse Fá está com um sustenido. Então, só a gente raciocinar um pouquinho. Se era um Fá natural, era uma quarta justa. A distância aqui aumentou meio tom ou diminuiu meio tom? Aumentou meio tom. Então, você vai falar, uma quarta maior. Tá, o raciocínio até pode ser feito assim. Mas como os intervalos justos, guarda isso. Quartas, quintas e oitavas, não existe intervalo maior e menor, e a distância aumentou, então já é um acorde de quarta aumentada, ou seja, a letra D, ok? O 37. 37, ele coloca um Dó e um Si bemol, ok. Na escala é um intervalo de sétima, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Na escala de Dó maior, não tem nenhum bemol ou sustenido. Então, se não tivesse nada, seria uma sétima maior, porque nós estamos falando da escala maior. Mas a distância aqui diminuiu. Não diminuiu? Então, se diminuiu, é uma sétima menor. Uma sétima menor. Então, a minha resposta vai ser a letra B. Só para a gente tirar uma dúvida, se eu colocasse um outro bemol, a distância aumentou mais ou diminuiu mais? Diminuiu mais. Então, é menor do que o menor. Aí sim seria uma sétima diminuta. Ok? Aí você vai falar assim, mas se eu for no teclado, esse Si dobrado bemol vai ser um Lá. Mas eu não posso escrever Lá. Porque se eu escrever Lá, deixa de ser sétima e passa a ser sexta. Ok? Só um parênteses aqui, que isso pode acontecer. São as pegadinhas. Ok? A pergunta número 38. Além de harmônico ou melódico, o intervalo pode ser dissonante e simples, dissonante e composto, dissonante e consonante, consonante e simples e consonante e composto. Dissonante é quando principalmente acontece a questão do trítono. Então, se eu tiver, por exemplo, um Dó e um Ré, isso é um intervalo consonante. Se eu colocar esse Ré bemol, vai continuar sendo um intervalo de segunda, ok? Só que é chamado de intervalo dissonante. A hora que você tocar, você vai entender por que é um intervalo dissonante. Um Dó natural com um Ré bemol, ok? Então, são esses dois tipos de intervalo que nós temos, intervalo dissonante e consonante. Então, a nossa resposta é a letra C. E a nossa última pergunta, a música é dividida em quantas partes? Lógico que eu não estou falando de estrutura musical, né? Se eu falar de estrutura musical, tem que analisar forma sonata, as sinfonias, forma minueto, forma... Então, é um outro assunto. A questão aqui que está pedindo é quantas partes a música é dividida. Então, você vai pegar qualquer dicionário, você vai ver que a música é dividida em 3 partes. São elas: melodia, a harmonia e o ritmo.